Olá, amigos, irmãos. Eu desejo que vocês estejam na paz de Jesus nesse dia, segunda-feira, 14 de setembro de 2020, nossa live 26. Já o Adriano acessando aqui e nós vamos continuar o nosso estudo hoje do livro de Efésios. Aceitando aqui. Adriano já entrando. Indo, Haná. Presta atenção, Haná. Vou fazer pergunta, hein? Olá, Adriano. Salve. Tudo bom? Paz. Tudo bom, Paz? Como tá chegando o som? O som tá chegando bem. E o meu tá chegando bem aí? Sim, tá tudo certo. Então, seguimos. Vamos já orar. É interessante isso, a oração, né? Saber que o Pai já sabe todas as palavras que nós vamos falar. Pai, estamos aqui junto com cada um que se une agora a eu e o Adriano para ouvirmos a tua palavra. Então, pedimos que o Senhor fale, que o Senhor use as nossas mentes, as nossas palavras para transmitir a tua palavra, que é viva e eficaz, para a edificação do teu povo e que as pessoas que acessem recebam vida e recebam plenitude tua de entendimento, revelação, mudança de mentalidade. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Beleza, Adriano? Amém. Então a gente já entrou no capítulo 3, né? Na live passada. Nós destacamos um pouco esse aspecto do Paulo prisioneiro de Jesus Cristo por vós e também a questão de que ele, Paulo, ele era prisioneiro por esta causa, né? Paulo tinha muito claro o porquê das coisas. Qual era a causa que ele estava lutando e por que ele estava preso, de quem ele era preso. Então a gente vê a causa da edificação da igreja, que ele está falando aqui no capítulo 2, é por esta causa que ele estava preso, prisioneiro de Jesus Cristo. Não era porque ele estava lutando pela sua subsistência, não é porque ele estava trabalhando para alguma causa pessoal, não. Ele tinha claro isso. Era por causa da edificação da igreja, por causa do edifício de Deus. Era esta a causa, o porquê, a razão da vida dele, a razão da vida de Paulo era dedicada a esta causa. Ele dedicou toda a sua vida, né? Mesmo antes de conhecer o Senhor lá no caminho de Damasco, mesmo antes, ele tinha consciência tranquila e ele estava servindo a Deus do jeito que ele pensava, né? Na consciência que ele tinha. E ele, na cabeça dele, os cristãos eram uma seita, eram um problema, então ele estava perseguindo, estava lá indo com cartas para prender os irmãos lá em Damasco. Mas depois mudou e aí Jesus veio para ele, conversou e ele mudou o entendimento. Só que eu vejo assim que ele mantém esta consciência diante de Deus pura, limpa, porque antes ele fazia aquilo, perseguia na ignorância. Mas aí depois que Jesus falou com ele, depois dali até o final da vida dele, ele sempre esteve nesta causa. Ele nunca mais abandonou esta missão. A vida dele era essa. Viagens missionárias, ministrar o evangelho, a edificação do corpo de Cristo. Enquanto Pedro, ele era pescador de almas, lançava a rede e
colhia e pescava as pessoas que iam fazer parte da edificação, o Paulo, ele tinha o ofício de fazer as tendas, né? Então ele, como apóstolo, ele, com estas pedras, ele organizava as pedras e trabalhava na edificação. Então, e aí a gente comentou também essa questão de ser prisioneiro. Ele não era prisioneiro de uma circunstância, mas ele era prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Verso 1 do capítulo 3 fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. E aparece a palavra prisioneiro 2 vezes aqui, né? Em Efésios. No capítulo 4, versículo 1, na minha versão fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Então, ele era prisioneiro do Senhor e ele era prisioneiro no Senhor. Duas situações. Lógico que eu acho interessante, realmente ele não fica olhando muito as circunstâncias. Tudo dele vem do Senhor. Ele era prisioneiro de Cristo, não era prisioneiro de Roma, e ele era prisioneiro no Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante a mentalidade dele, porque toda a mentalidade dele refletia e estava, de alguma forma, vinculado ao Senhor. Então, todas as ações, tudo o que acontecia, ou vinha de Cristo, aquela situação de prisão, vinha de Cristo, porque ele era prisioneiro de Cristo, e agora ele também não apenas fala que ele é prisioneiro ele é prisioneiro no Senhor. Então, em uma pessoa, ele está ligado de uma tal forma que ele não consegue mais se desvincular, porque ele é prisioneiro no Senhor. A partir do verso 2, ele vai começar a falar do ministério dele, né, com gentios, e vai defender um pouquinho isso, né? Exatamente. E ele relatou em outra parte que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Então, você também receba essa mentalidade do Pai. Esteja contente na situação que você está. A situação que você está é para você mesmo. A aprovação, a tentação, aquela que nós estamos, tem a etiqueta, tem o nosso nome, e é para a gente mesmo aquilo. Então, não reclame, não ache que eu poderia morar em outra cidade, eu poderia ter outro emprego, eu poderia ter outra casa, eu poderia estar casado com outra pessoa, eu poderia ter outros filhos, outros amigos. Não. A situação que Deus colocou é para você mesmo. Esteja contente nessa situação. E saiba a causa, o porquê da sua vida. Paulo tinha isso claro. Ele tinha esta causa, a edificação, a morada de Deus. Ele se ocupava com isso. Por isso que ele estava preso de Jesus e em Jesus. E aí ele fala no 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Me chama a atenção, Adriano, esse se é que. Eu vejo que o Paulo, ele tinha um ministério tremendo, era um homem ungido, com muita revelação. Mas, mesmo assim, em algumas situações, pessoas rejeitavam, não ouviam aquilo que ele trazia. O próprio Jesus, né? Jesus foi rejeitado por muitos na cidade dele, lá em Nazaré. As pessoas falavam, mas não é este aí o filho de José, o carpinteiro? Não está entre nós a sua mãe, seus irmãos? Quer dizer, aí diz a palavra que Jesus não podia fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E aqui Paulo diz, se é que tendes ouvido. Ou seja, tudo isso faria sentido na vida dos Efésios
se eles ouvissem. Precisava ouvir. Não basta Deus falar com a gente, nós precisamos ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não basta a gente apenas escutar com os nossos ouvidos, mas ouvir com o nosso coração, ou seja, receber a palavra. E aqui, Paulo fala, ó, isso vai ser válido se vocês ouvirem, se ouvirdes a dispensação da graça de Deus. Dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Ou seja, foi dado para eles, Paulo foi dado a eles para dispensar a graça de Deus. Mas eles precisavam ouvir. Sempre é assim. Em outra parte, se não me engano, Pedro diz, olha, vocês devem atentar e receber com mansidão a graça que sobre vós é ministrada. Então, sempre existe, não apenas a parte de Deus ou a parte dos filhos de Deus que ministram, mas existe a parte, a outra ponta da comunicação, que é a recepção, que é o ouvir a dispensação da graça de Deus, que os efésios precisavam prestar atenção nisso. Ter ouvido a dispensação da graça de Deus. Aqui aparece aquela palavra de novo, né, Adriana? Economia, ou oikonomia no grego, e diz assim, a oikonomia da caris de Deus, ou seja, da graça de Deus. Então, essa economia diz respeito a todo o plano de Deus para com a humanidade, de tornar a convergir em Cristo gentios, judeus, para dos dois fazer um novo homem, um corpo só. E essa dispensação da graça de Deus, então, fala desse, como você falou, né, da oikonomia, ou seja, todo o plano de Deus para que ele... Quando nós falamos de economia, nós pensamos em algo que nós aplicamos para crescer. Né? Então, eu tenho dinheiro, eu aplico... Então, se eu sou um bom economista, eu vou saber investir e tal. E ele é um bom economista. Por quê? Ele pegou a graça dele, que só estava no Filho, só com o Filho, e ele dispensou essa graça a todos os filhos. Então, esta é a economia de Deus. A graça dele dispensada a todos os filhos, por meio do Filho Jesus. Então, essa dispensação nos atingiu. Essa graça nos atingiu. E ele cita no Efésios 2, nós já falamos sobre isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Bom, tudo isso que Paulo está falando, Deus revelou a ele, né? Foi confiado a ele para os Efésios, para vós outros, e podemos dizer para nós. Então, e os Efésios, sim, ouviram, né? Alguns deles, não todos, mas alguns deles ouviram a respeito da graça de Deus que foi destinada a nós. Isso é tremendo, irmãos, porque a gente pensa em receber, gostamos de receber presentes e gostamos, mas é quando nós estamos falando aqui de todo um plano de Deus que Ele nos deu gratuitamente no amado, todas as virtudes de Deus para que possamos viver vidas inteiras, íntegras, viver vidas para Ele e experimentar da vida dele em nós. Todo esse plano, tudo isso foi dispensado a nós, né? Foi dado a nós, foi ministrado a nós. E Paulo, de certa forma, foi o irmão com maior responsabilidade na revelação dessa dispensação da graça para os gentios, né? Ele até coloca que ele é o apóstolo dos gentios, né?
Exatamente. Ele recebeu mais da metade da nova aliança, né, registrada, o Novo Testamento. Claro, existem outras cartas, Colossenses e outras cartas. Aliás, Colossenses existe, eu ia citar Laodicenses, a carta aos Laodicenses, que ele escreveu também. Existe também uma outra carta de Coríntios. Mas, enfim, as que estão registradas aqui, as que foram escolhidas, mais da metade são dele, ou seja, ele recebeu esta graça de Deus. E ele não recebeu num seminário, não recebeu nem mesmo dos apóstolos, ele recebeu diretamente do Senhor. Ele ficou muito tempo na Arábia, né? Em Gálatas ele relata a trajetória dele. Depois ele foi, consultou os apóstolos, mas ele recebeu isso e ele tem até o direito, eu diria, de chamar o evangelho o meu evangelho, porque ele recebeu aquilo diretamente de Jesus. E aí ele chama o meu evangelho, esse evangelho de Jesus. E é esse que ele recebeu, está dispensando aqui livremente, né? Pela graça. E nós recebemos também pela graça. Veja que não é de graça, né? Custou muito, é pela graça que nós recebemos esse mistério, a dispensação da graça que Paulo está aqui relatando. E aí ele diz que para convosco me foi dada. Quer dizer, aquilo que ele recebeu, como a gente estava falando no começo, não era algo particular para interesse dele, não. Era para as pessoas, para os efésios. E a palavra de Deus também é para nós, hoje, que estamos aqui neste século. E ele continua. Quer reforçar o 2, Adriano? Já partimos para o Não, 3. é que você falou sobre o Paulo citando o meu evangelho, né? Você pode ler isso lá em Romanos. Lá em Romanos Paulo cita, né? Segundo o meu evangelho. O evangelho é todo esse plano, toda essa verdade que nos salvou. E Paulo menciona ali no final da carta de Romanos, segundo o meu evangelho. Então é só para reforçar o que você citou. Aí a gente tem aquelas diferenças, né? O Pedro foi confiado para ele o ministério o Paulo fala assim, né? O ministério da circuncisão. E para Paulo, o ministério da incircuncisão. Ou seja, Paulo foi e pregou aos gentios. Embora, lá no começo, em Atos 10, Cornélio, ele recebe o evangelho por meio de Pedro. Né? Então, Pedro também pregou aos gentios. Por isso que hoje a palavra chegou a todas as nações, a todas as etnias. E a gente vê em Apocalipse várias menções de multidões, de todos os povos, tribos, línguas, nações, etnias, todos estão alcançados, contemplados ali com esse evangelho. Toda a nação, toda a etnia recebeu e recebe hoje esse evangelho. Mesmo que seja um testemunho direto de Deus, a gente tem o livro O Fator Melquisedeque, se você não leu, é interessante você ler, você que nos ouve, que fala desse testemunho direto de Deus nas culturas. E hoje tem acontecido também, de Jesus aparecer em sonhos e ministrar diretamente a muçulmanos, a israelitas. Jesus aparece e prega o evangelho ele mesmo para essas pessoas. Mas aqui nós temos este privilégio. Claro, também é um privilégio receber direto de Jesus, né? Mas a forma mais comum, não digo comum como ordinário, mas comum como corriqueiro, a que mais acontece. Porque, na verdade, é extraordinário, né? Recebemos a palavra de Deus. Mas a forma que mais acontece é através da palavra de Deus. Por isso a gente precisa ler, precisa meditar, precisa ouvir a palavra. Não adianta a gente querer apenas receber em sonhos, visões, e aí a gente pode ser enganado por isso aí. A gente precisa nos atentar para o que está escrito.
a palavra tem a primazia. E ele diz aqui, ó, me foi revelado esse mistério pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então, claro, Paulo comunicava muito através da sua palavra também. Mas as suas cartas chegavam, às vezes, onde ele não podia ir. Por exemplo, queria ir à Espanha, não conseguiu chegar lá, né? Algumas igrejas ele visitou uma vez, daí queria voltar. Ele relata, às vezes, que ele foi impedido por Satanás. Mas as cartas chegaram. E Deus queria exatamente fazer assim, para essas cartas chegarem também até nós hoje. Então a gente precisa atentar para essas cartas, irmãos. Vamos gastar tempo, não, né? Investir tempo, como bons economistas, que você disse, Adriano. Investir tempo em ler, em meditar e receber aquilo que de revelação Paulo escreveu para nós através do Espírito Santo. Amém. Verso 3 fala: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E aí ele fecha, né? A saber, qual? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. E isto é o que Paulo vem revelar a nós a respeito da inclusão dos gentios em todo este plano de Deus, desse mistério que estava oculto, porque até então parecia que só os judeus, né? Só judeus, só judeus, só judeus, mas não. Paulo revela algo que abre as portas, e você até mencionou também que Pedro, né, ministrou a Cornélio, e Cornélio foi o primeiro gentio, a casa dos gentios, né? E aí, mas em relação a esse mistério, foi dado de maneira muito mais ampla, né, ser revelado a Paulo para nós. E somos muito gratos ao serviço e à dedicação desses homens, porque dessa forma, nós, os gentios, entendemos que somos coparticipante da promessa em Cristo e somos membros do mesmo corpo e somos juntos co-herdeiros. Exatamente. É um mistério que foi revelado. Até mesmo os primeiros cristãos judeus, muitos deles tinham dificuldade, né? Pedro tinha e outros, eles tinham essa dificuldade de entender que o evangelho era também agora para os gentios. Então, em Cristo, o Pai ampliou por toda a terra. Tem tanto mosquitinho aqui, eu estou sofrendo hoje. Tá difícil. Então o Pai ampliou a sua revelação. Eu fico pensando se os profetas tinham essa visão, né, de entender que após a vinda do Messias, todos os povos iam ter essa possibilidade de, crendo, entrar no corpo, no Israel de Deus. Nós somos chamados Israel, somos chamados descendentes de Abraão, a gente viu em outras lives. Então, é um mistério muito precioso, principalmente para nós, os gentios, né? A gente poder ser incluído nesse plano maravilhoso de Deus. E Paulo, judeu, da tribo de Benjamim, mas também um cidadão romano, entendeu muito bem isso.
E ele não tinha nenhuma barreira. Ele ministrava a todos. Ele, desde o começo, entendeu muito claramente que agora o evangelho é para todos. É para todos, mas não é para qualquer um, né? Como diz o nosso irmão Paulo Borges Júnior. É para todos os que recebem. A todos que receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso a gente precisa desta contraparte, do receber, do crer. Opa, chegou um ventiladorzinho aqui. Agora sim, Adriano. Coloca aqui A respeito desse mistério, né? Nessa altura. Eu acho muito interessante. Existem alguns mistérios nas Escrituras, né? Existe o mistério da piedade, existe o mistério da união entre Cristo e a igreja, existe o mistério de Cristo, e este é o mistério de Cristo, que os gentios são. Os gentios não têm, eles são. Não é alguma coisa que eles têm. Eles foram constituídos. Eles não foi dado um presente para eles, como se algo fosse dado a eles. Agora vocês têm, né? Não, vocês não têm, nós não temos. Nós fomos feitos. A nossa constituição em Cristo Jesus, fomos feitos co-herdeiros, fomos feitos mesmo corpo, fomos feitos coparticipante da promessa em Cristo. Então agora, isso é espetacular, porque como coparticipante da promessa em Cristo, nós participamos com. Então, Deus fez com que a nossa natureza, e também a natureza dos judeus, né, fosse transformada em uma natureza de filhos, porque se somos herdeiros ou co-herdeiros, temos a mesma natureza, a mesma identificação. E isso é muito interessante. Verso 5 fala assim, ó, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Quando você falou sobre os profetas, né, talvez alguns deles tivessem essa percepção, mas no geral, não, né, porque a palavra fala, em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então, graças a Deus por esse grande ministério que nos incluiu e nos fez. E isso hoje deles somos. E somos. Diz respeito a algo que fala de constituição. Não de ter algo ou de não ter algo, né? Como se, eu tenho a salvação, agora eu não tenho a salvação. Não, não é isso. Não é ter algo. É ser constituído. Então é diferente, né? Então fala de coisas interiores que Deus nos constituiu, e Ele nos constituiu, Ele nos fez herdeiros, membros do corpo e participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. É lógico que nesse capítulo 6 nós vamos ainda falar muito, né, desse versículo 6. Sim. E é interessante que nós somos participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Os gentios são participantes. Mas também os israelitas. Israel não é Israel apenas porque eles têm uma ascendência judaica. Não. Hoje, o Israel que Deus considera são os filhos da fé. Ele fala isso. Paulo diz, os que são da fé são os filhos de Abraão. Então, da mesma forma que nós, gentios,
participamos deste corpo, somos membros deste corpo, assim também Israel. Então, o israelita hoje, que ele tem lá no sangue, o DNA de Abraão, isso é bom. Mas para ele fazer parte do corpo, ele também precisa crer no Evangelho da graça através de Cristo Jesus. Ele também precisa reconhecer que o Messias é Jesus Cristo. Jesus é o Messias. Por que eu digo isso? Muitos hoje, a nação de Israel, estão esperando o Messias. Não a segunda volta, a primeira vinda ainda. Estão esperando, porque eles rejeitaram, como nação, rejeitaram o Messias. E até o crucificaram. Eles esperavam um líder político, um líder que fosse libertá-los do domínio de Roma. E a gente tem entendimento pela escatologia que muitos serão enganados hoje, novamente. Eles vão ser ludibriados por um que virá em seu próprio nome. Jesus falou, eu vim no nome do Pai e vocês não receberam. Outro virá em seu próprio nome e vocês vão receber. Mas, claro, o Pai tem um plano com Israel também. Porque eles vão depois entender quando esse anti-Messias quebrar o pacto. A gente está entrando num assunto aqui um pouco diferente da última semana de Daniel. Leia Daniel, importante. Então, quando ele quebrar o pacto, muitos de Israel vão perceber, opa, fomos enganados, e vão se voltar para o Senhor, e no final eles vão clamar por salvação. Isso está lá em Zacarias 12, é um texto lindo, lindo. Eles vão clamar por salvação, e Jesus vem e vai salvá-los. A Grazi está compartilhando aqui, ó, 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas. Isso. Não era para eles mesmos, mas eles falavam, os profetas falavam de algo futuro, que é a inclusão gentios e judeus. E aí eu estou enfatizando aqui a inclusão dos judeus. Judeus também precisam participar deste corpo através de Cristo. Não há outra porta. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou que Ele é a porta. Outros que vêm querendo entrar pela janela são ladrões e salteadores. Quer dizer, a porta para participar desta graça, deste corpo único de Cristo, participar da promessa em Cristo, é receber a Jesus como o Messias. Gentios, então, no versículo 6, são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, assim como Israel também. E nós já vamos caminhando aqui para o final, 17:34. Exatamente, eu só queria terminar frisando desse mistério, e nós vamos falar mais desse mistério na quarta-feira, porque aqui fala, ele revela o mistério, né? E ele, nesse revelar desse mistério, ele fala co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos ter em mente essas coisas e precisamos entender com clareza essas coisas. Porque assim, quando fala co-herdeiros, membros do mesmo corpo, fala de um mesmo DNA. Né? Se pegar qualquer célula do meu corpo, o DNA vai ser igual a qualquer outra célula do meu corpo. É o mesmo DNA, é a mesma identificação genética, é a mesma natureza. Deus nos fez assim, olha que coisa tremenda isso. Mas nós vamos falar um pouco mais disso na quarta-feira. Então eu vou ficando por aqui, despedindo, falando que para os irmãos é sempre em Cristo Jesus um prazer poder estar com vocês, ministrar, falar, mesmo aqueles que ouvem depois e que depois vão no Instagram e vão vendo o que está sendo falado. Deus os abençoe grandemente.
e que revele e desvende esses mistérios para nós. Esse mistério, o mistério de Cristo, que é o seu corpo. Deus os abençoe, queridos. Muito bom. Muito bom participar com vocês ao vivo aqui. Haná, Vládia, Ana, Daniele, a Grazi, o Leandro, a Denise, a Elaine. Eu estou correndo aqui os comentários. Muito bom, gente, interagir com vocês. Chame outras pessoas, abençoe outras pessoas compartilhando essa palavra. Quarta-feira, estamos aqui novamente, se Deus quiser. Então, fique com Deus. Até!